Olá, pessoal. Boa noite para aqueles que estão aí, né, nessa sexta-feira, 8h10 da noite, assistindo a Acreditar em Si, no momento que ele vai inédito ao ar, né? Boa noite, Estela. Boa noite, Rogério. Boa noite, pessoal de casa. E o pessoal que não puder assistir no inédito, vai lá no canal da TV Zoom no YouTube. Sim. Assista na hora que você puder. E a Estela outro dia me ensinou para a gente fazer um convite para vocês. Puxa a cadeira e senta aqui com a gente, né? Conversar um pouquinho. O podcast é isso, né? Ali aquela fofoca, aquele bate-papo ali entre amigos. E a mesa aqui é grande, tem um lugar para você, tá bom? Vamos... Deixe seu comentário, que é uma forma de você participar, curtir, ativar o sininho, a gente adora os comentários, né? As críticas, as sugestões. Olha, por que vocês não chamam fulano? Por que né, não fazem o programa assim? Então vamos lá, isso aqui é vivo e toda semana ele pode mudar, tá bom? Hoje nós vamos falar, né, Estela, de uma profissão e de um segmento diferente que eu já pensei várias vezes em trazer alguém aqui da área de saúde, pessoal. Será que o pessoal da área de saúde também vende? Eu acho que vende, né? Porque você faz clientes, você faz uma clientela. Então hoje a gente trouxe uma amiga de muitos anos realmente, uma amiga do coração, que eu fico ouvindo as palestras dela, as conversas dela, eu falei, olha, isso dá um bom programa para a gente dividir com o nosso público lá do Acreditar em Si. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Valéria. Boa noite, Valéria. Valéria Cristine, pessoal, ela é odontóloga, uma dentista, né? Então, Valéria, seja bem-vinda ao nosso programa e vamos falar de venda, vamos falar de acreditar em si, né? Eu acho que você tem esse dom e esse quase defeito de acreditar muito nos seus potenciais e em você, né? Seja bem-vinda, minha amiga. Eu que agradeço essa oportunidade, é tão bom, né? Tá aqui com um amigo na TV Zoom, onde há alguns anos atrás já apresentei um programa espírita. Então, foi assim, 5 anos, né, de programa na TV Zoom. Sim, 5 anos na TV Zoom, com o querido José Manuel. Muitas pessoas com certeza vão lembrar, né? Então eu tive o prazer e depois de algum tempo voltar a um estúdio assim é legal. Eu tô achando muito legal. Valéria, a gente sempre começa, né, Estela, fazendo uma pergunta, uma pequena Wikipedia. Quem é a Valéria? Quem é a Valéria Cristine? Quem é a Valéria Cristine? Bom, a Valéria Cristine é friburguense, né, dentista, como você disse, e gosto muito de aprender coisas novas, né? Gosto da transformação. Então, assim, gosto de curtir a natureza, né? O Rogério sabe que até no dia que ele me convidou para fazer isso, eu estava acabando de subir uma trilha, né? Maravilhosa, nossa cidade linda. Então, assim, gosto de estar com a natureza, falo que eu sou uma apaixonada, assim, né? Por trilha, por cachoeira, por esse contato com a natureza. Gosto de fazer compostagem, gosto de fazer reciclagem, né? Aonde eu vou as pessoas já me conhecem, parentes e amigos, eu sempre sou aquela que no final dá uma recolhida. Gente, não deixa resíduo para lá, vamos transformar, porque a vida da gente é isso, é essa transformação constante, né? A gente está sempre se transformando, então eu gosto de transformar, gosto de estudar, gosto de interagir. E é isso. Vou fazer 25 anos aí de formada. Eu assustei com isso quando você me mandou ali 25 anos em julho. Sim, 25 anos em julho, bodas de prata na odontologia, né? E é uma profissão que eu exerço há tanto tempo e aprendi tanto, né? Principalmente, uma coisa que eu destaco dentro da profissão da odontologia é o papel social. Né? Porque a gente tem, né, a questão de estudar, né? Comecei a fazer a faculdade lá, como a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, por influência do meu pai, que também era dentista, então eu estava habituada àquele ambiente de consultório, fui ali, né, ficando com ele, segui, né, a profissão dele, trabalhei alguns anos no consultório que ele tinha montado, né, toda uma ligação afetiva com isso, e fui percebendo uma coisa muito interessante que é o envolvimento com as pessoas, né? Porque a odontologia, eu trouxe até aqui uma colinha para não falar errado, né? Que o que é a saúde segundo a Organização Mundial da Saúde? Qual é a definição de saúde, né?
E aí é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. E não apenas a ausência de doença, sim, sim. né? Porque as pessoas pensam que saúde é só você não ter uma doença, você não estar com alguma necessidade, no meu caso, né? Pessoa buscar o consultório. Mas é o que está além disso, que está o profundo. Porque antes de a pessoa chegar, o que acontece? Ela precisa de um acolhimento, né? Porque a gente sabe que a maioria das pessoas tem medo de dentista, não gostam de dentista. Eu tô cansada de receber as pessoas assim, ai, eu vim aqui porque eu preciso muito, eu não gosto, eu tenho medo. Esperei até agora. Exatamente. Então, a gente precisa primeiro desconstruir isso na pessoa, né? Porque a pessoa vem com uma crença, geralmente vem de uma experiência ruim, sim, né? Com o dentista, porque vai às vezes com dor. Então, quando a pessoa chega apavorada, a pessoa já acha que, dentista é tudo carrasco, né? Tem essas coisas que a gente escuta, assim, né? Um senso comum ali. Nesse senso comum, e a gente tem que desconstruir isso. Como é que a gente faz isso? Acolhendo a pessoa, explicando o que vai ser feito, o procedimento. E você, antes realmente de você atuar ali, fazer o que tem que ser feito, você tem que prestar atenção em como a pessoa chega no consultório. Porque às vezes a pessoa chega estressada, a pessoa chega irritada, aí já vai sentar numa cadeira que para ela já é um lugar... Já tá com tensão ali, totalmente tensa, rígida. Então é você, né, numa conversa, às vezes... Eu falo que cadeira de dentista já tem um formato de divã. Assim, não é à toa, né? Porque a pessoa chega, então às vezes a pessoa quer conversar, então às vezes a consulta, antes de você fazer o procedimento, é meia hora, 40 minutos, 1 hora. E o procedimento leva 10. E o procedimento leva 10, exatamente isso. Então, esse acolher, entender a visão holística, sabe? Porque o dentista tem esse papel do técnico, da área técnica, porque é uma ciência, né, da cura, uma ciência, saúde, né? Sim. Mas tem essa questão também de ter essa visão holística. Você olhar, às vezes, a pessoa como um todo. Às vezes ela não está bem. Então você contribui para isso, para esse estado de saúde físico, mental e social, né? Como e é de que a Valéria... trazer negócios assim, né? Porque... Dentista, ok. E aí você trouxe uma concepção mais aprofundada do que é isso, né? De como você quer viver isso. Eu acho que esse que é o nosso propósito, de trazer negócios que pensam diferente, que fazem diferente. Em que momento a Valéria acredita? Falou, vou ser dentista. Você já falou que é por influência do seu pai. Né? Mas eu penso naquelas pessoas que estão em casa, que às vezes sonham, sabe? E falam assim, não, isso não é para mim. Sim. Eu não posso. Não, a situação financeira aqui em casa é muito apertada. Sim. A sua foi fácil? Sim, não, de forma nenhuma. Porque na época que eu fiz a faculdade de odontologia aqui em Friburgo, era FONF, né? Então era uma faculdade particular. E assim, desde que você entra na faculdade, desde assim, já do 2º ano, você já vem aquelas listinhas enormes de material para você comprar, de instrumento para você comprar. E, né, e às vezes eu chegava em casa e meu pai, né, ali ele passou por isso também anos antes, então tive ali essa oportunidade, mas não é uma coisa fácil, né, porque você sai ali do 2º grau, né, passa por aquela questão de vestibular, e aí eu não passei no primeiro, eu tive que estudar, eu tive que me empenhar bastante para fazer, quando eu passei, foi no 3º vestibular que eu passei, então... Mas botou na cabeça... Entendeu? Perseverança. O que a Valéria... Desse conceito da odontologia diferenciado. Eu brinquei aqui antes da gente entrar no ar que você não vive para trabalhar, você trabalha para viver. Exatamente. Eu acho que tem que ser, Rogério, um equilíbrio na vida, né? Tudo é equilíbrio, porque a gente precisa do trabalho, né? E a gente tá ali, é o ganha-pão, a gente tá ali, né? Trabalhando, fazendo as coisas, mas tem que ter também essa leveza. Porque a gente pensa no trabalho de uma forma muito pesada às vezes, né? É trabalho, eu tenho que me matar de trabalhar. Não, você tem que fazer o que você gosta. Você tem que sentir essa troca, né? Tão bom você ser acolhido, né? A pessoa chega com medo e a pessoa, poxa, você tem a mão tão leve, né? Minha mãe costuma falar isso, mas mãe é suspeita, né? Mas as pessoas falam, nossa, tão bom vir aqui, tão bom aquele... Às vezes a pessoa não presta atenção nem no procedimento que você está fazendo, né? Mas no acolhimento que você dá... Você prepara o paciente. Exatamente. É aquele aprendizado da escutatória, sabe? Porque a paciência, porque eu, por exemplo, eu atendo criança.
Criança é um desafio gigantesco, Maior. porque, né, pequenininho, não entende o que é o ambiente. Muita gente tem trauma de dentista por causa disso. Começou porque... lá na infância o trauma. Exatamente. Então eu procuro, tipo assim, atender as crianças com muita calma, não forçar, sabe? No primeira consulta chega, o pai, a mãe entra, todo mundo preocupado. Depois a criança, nas próximas consultas, já entra sozinho, já senta na cadeira. Então é passar essa tranquilidade, né? Para atender a criança e para o adulto também, que tem medo, Sim. entendeu? Então o trabalho tem que ser isso. Você tem que se envolver ali com as pessoas, criar uma empatia com o outro. E leve, né? E E leve, né? Você falou de leveza aqui, antes da gente entrar no ar, né? De ser uma coisa agradável para o paciente, mas para você porque também. A pessoa chega no ambiente, ele vai ser tratado, né? Às vezes está com dor, mas ele vai se sentir à vontade para falar, sabe? Olha, para explicar, eu gosto muito de explicar todos os procedimentos. Eu sou daquela dentista que pega o espelhinho, estou fazendo isso. Para a pessoa ver ali, né, se sentir, não, você vai dar anestesia, né? Ontem mesmo uma paciente, não, você vai dar, eu falei, não, pode ficar tranquilo, entendeu? Sai dali tranquilo, como se não tivesse acabado de sair da cadeira do dentista. Chega de uma maneira e sai de outra, né? Então é você ter esse cuidado, quebra de expectativa negativa que tem ali. Você tem que desconstruir isso, assim, né? De atender com esse amor. Eu acho que é o amor, né? Amor, porque graças a Deus, né? Eu digo graças a Deus que mudou o entendimento, e graças a essas ações da Organização Mundial de Saúde, da cultura, do esclarecimento, do conhecimento, as pessoas não buscam mais a odontologia só quando tem dor. Porque a Estela, por exemplo, não deve nem saber disso pela idade dela, mas tinha uma época, né, Valéria, que as pessoas, a grande maioria das pessoas, ou uma grande parte das pessoas, só procuravam o dentista e o consultório de odontologia quando tinham dor. Então tinha um trabalho preventivo. Isso é interessante também, porque tem essa questão de atender. Eu atendo crianças pequenininhas e que eu vou acompanhando até a adolescência, até ficar adulto, né? Eu não sou velha não, gente. Isso é uma coisa. Você tem pacientes, ou não sei se é pacientes ou clientes, né? Pacientes. Amigos, eu já falo amigos e amigas. Por exemplo, cita aí há quantos anos, por exemplo, tem pessoas com você? Rogério. Tem pessoas desde lá do começo? Tem pessoas desde lá do começo. Tem paciente do meu pai, que é minha paciente Você herdou. Hoje, que eu herdei. Você herdou. Que eu herdei. Que legal. Então, assim, anos. Tem paciente de mais de 10 anos. Tem de todas as gerações. 15 anos eu, né, trabalhava no consultório que era do meu pai, depois eu saí, fui trabalhar em outros lugares e as pessoas foram me acompanhando. Eu falei, gente, isso é muito bacana. Hoje tem nessa profissão, nesse segmento, hoje tem um apelo muito estético? Muito estético. A odontologia hoje caminha. Eu tenho uma paciente que brinca comigo e fala, Valéria, você é uma dentista raiz. Ela brinca assim comigo. Porque eu fico realmente preocupada. Não é que a estética não seja importante, claro que é importante, né? É a autoestima da pessoa que você ajuda. Mas ter essa visão da odontologia, primeiro como saúde, porque a saúde começa pela boca. Né? A gente sabe da importância de ter os dentes, a gente sabe da importância de ter uma harmonia na mastigação, a gente sabe da importância disso, isso é importante. Mas às vezes eu sinto que a odontologia está indo por um caminho, sabe, se afastando um pouco dessa questão da saúde e indo mais para a questão estética, até porque é a busca das pessoas, né? Então eu gosto da pessoa chegar, eu gosto de sentar, de pegar uma arcada lá que eu tenho da época da faculdade, de mostrar como é que escova, como é que passa fio dental, por que a gengiva sangra. Eu sou bem assim, didática. E é um assunto, né, Estela, que a gente gosta muito aqui, é capacitação. Como é que é a capacitação nesse segmento? Tem que estudar muito, tem que continuar estudando. As técnicas mudaram muito. Nossa, da época que eu me formei para agora, durante esses 25 anos, nossa, mudou muita coisa, né? A parte de estética mesmo, implante, que é uma coisa revolucionária. Tratamento endodôntico, Rogério. Você, né, antigamente você demorava às vezes meses, semanas ali fazendo um tratamento endodôntico. Hoje você consegue com técnicas fazer um tratamento de um dente molar, né, que tem lá 3 raízes, numa sessão só. Olha só. Então é um avanço, né? A odontologia você está falando do velho tratamento de canal. Do velho tratamento de canal, exatamente. Porque eu sou da época, gente. Eu lembro que as primeiras vezes que eu fui em dentista em Friburgo, né? Eu mudei para Friburgo com 10, 11 anos de idade.
era um dentista, eu não me lembro mais o nome, ele no centro da cidade, Valéria, e o motorzinho ali, era com correia, Valéria. Era com correia. Já era aterrorizante, né? Aquilo eu imagino que, né, que a precisão não devia ser boa, que o cara tinha que ser um artista para trabalhar com um negócio daquele. Então, mudou muito e é necessário que você, por exemplo, se dedique hoje a alguns encontros, seminários, congressos. Sim, a gente tem sempre que estar se atualizando, né? Porque muda muito rápido, né? A ciência como um todo, né? A medicina, a odontologia. O próprio material que você utiliza ali para restauração. Muito. Né? Antigamente a gente só tinha amálgama, né? Todo mundo tem restauração de amálgama, que é aquela restauração escurinha, né? Hoje em dia... tem, mas as pessoas querem, não, troca aí por resina, porcelana. Né? Pra ficar mais natural. Pra ficar mais natural. Temos, né, clareamento, tem muita coisa, gente, é muita mudança, muda muito, né? Eu falei, tem que estudar, tem que estar disposto, tem que perseverar. Tem que investir na profissão, né? Porque você vai para um congresso, não é de graça, né? Não, é tudo caro. Tem despesas. E as pós-graduações, né? Tudo na odontologia é muito caro, é uma coisa cara. É um investimento alto que você faz, né? Desde a época da faculdade você sai, mas é uma coisa que vale a pena. Tem muita área, né? Muito avanço, assim, muitas áreas. E né? como é que é, Valéria, essa relação econômica, comercial com o paciente, né? Porque aqui a gente lida muito com o cliente, né? A gente vende. Agora, na realidade, vocês vendem um serviço. Sim, a gente vende um serviço, né? A gente vende. Por isso que eu acho legal, né? Quando a pessoa, por exemplo, chega no consultório, eu sempre peço, às vezes, uma radiografia, porque eu quero avaliar como é que tá a saúde óssea, como é que tá, né? E dali ver os procedimentos que precisam fazer. Então, você já começa ali, num primeiro momento, esse acolhimento, essa desconstrução de que vai doer, de que estou indo ali para sentir dor, né, para sofrer. Né? É porque existe essa diferença da dor e do sofrimento, né? Essa relação aí. Porque as pessoas têm isso. Cadeira de dentista é uma coisa, né? As pessoas já têm pânico. Assim, sim, né? sim, é um pânico. Então você desconstrói e você passa para ele, olha, vai ser feito isso. Então você explica, você mostra direitinho, olha, como é que tá. Eu gosto de pegar a radiografia, mostrar ao paciente, ir lá e ficar explicando nos todo atendimento, detalhes. Né? Porque a pessoa se sente segura. Você passa uma confiança para a pessoa, né? Perfeito. E aí quando você vai fazer um orçamento, você passa para a pessoa tá vendo que ela vai ter ali qualquer dúvida, qualquer hora que precisar. Para entender o valor do orçamento também. Né? Aí que eu queria chegar. Isso aqui, para ele entender que o valor agregado, né, o atendimento, o que tá ali, ele tá pagando, que ele vai pagar, né, pelo que ele tá pagando, né? E é muita indicação ou você tem aquele processo da prospecção também? Ou é aquela rede de contatos que vai crescendo? As pessoas indicam, olha, eu tô indo lá na Valéria, vai lá. As pessoas indicam, já tem esses pacientes que vão, aí já leva filho, que já leva o outro, né? Minha mãe é uma ótima vendedora, que ela ama o dentista dela, e assim, vai levando a família inteira, vem todo mundo. Porque eu acho assim, isso que a Estela levantou é muito importante, porque eu percebo, às vezes, com algumas pessoas que eles acham que a medicina, a odontologia é uma coisa assim monástica, uma coisa assim. Não, ele faz por vocação, por amor à profissão, mas é como você disse, tem os custos. Sim, os instrumentos. Gente, é interessante você falar isso, Rogério, por quê? Pra gente quem é dentista vai saber o que eu tô falando. Os bastidores. Para você, por exemplo, fazer um procedimento simples no consultório, você tem que ter desde do compressor funcionando bem, até uma caneta que sai a água direito, um aparelho foto que tem que estar funcionando bem. São tantos procedimentos por trás daquilo Equipamentos ali. Equipamento, e as pessoas não sabem às vezes. E aí quando você apresenta um orçamento, o cara fala, nossa, mas está muito caro. Vou ter que vender meu carro para fazer o tratamento. A gente escuta esse tipo de coisa, né? Mas eu gosto de explicar, não, olha, e é muito legal porque eu tenho pacientes, esses que têm muito tempo, que vão a primeira vez e que aí fica um orçamento realmente mais caro, porque a pessoa tem muitas coisas para serem realizadas. Fala, olha, vamos fazer isso primeiro, mas depois, a cada 6 meses, eu entro em contato com todos os meus pacientes para eles retornarem. Aí não leva susto, né? Tá na época de fazer uma limpeza, uma profilaxia, né? Vamos ver como é que tá a criança, principalmente, porque, né, criança tem depois que você se habitua e cria esse cronograma, Exatamente. Aí a pessoa, quando retorna 6 meses depois, é só uma limpeza ou uma coisinha ou
outra. Um reparo, Você tá uma gerando restauração, saúde. uma coisa... Perfeito. Saúde, né? É essa visão que tem que ter a saúde. Então a pessoa tem que entender que ela está indo lá preventivamente, e saúde é prevenção, né? A gente é um investimento. Eu falo que é um investimento que a pessoa está fazendo na saúde dela. Perfeito. Né? E o legal que você falou desse processo de venda é que você entra em contato com o seu cliente após 6 meses. Sim, né? eu entro, sim. Olha, tá na época de voltar, já estão precisando, né? Eu já fico lá, já entro já faz toda essa administração. Eu já ali, administro. legal. Porque eu sempre trabalhei, né, em consultório, sozinha, assim. Eu trabalhei nesse consultório primeiro que era do meu pai, trabalhei 13 anos. Não tinha atendente, não tinha nada. Então eu sempre já cuidei das coisas. Eu tenho essa coisa. Pagamentos. Tudo. Porque não é só o serviço, não. né? Porque o consultório é uma... Né, o uma dentista é um microempresário, é uma microempresa. Porque empresa. você tem entrada, você tem saída, você tem estoque, você tem que ver, né? Então, eu sempre gostei dessa parte administrativa, então sempre trabalhei ali, né? Alguns lugares eu trabalhei com secretária, mas essa coisa de lidar com o paciente, assim, eu sempre... Pessoalmente, eu sempre gostei de fazer isso. Ô, Valéria, fala um pouco pra gente desse cuidado que você tem, que você demonstra com as pessoas, porque é uma coisa diferente. Por isso a gente, né, além do profissional de saúde, né, porque você tem essa pegada diferente de tratar as pessoas de forma diferente, né, em função até das suas crenças, né, da sua, você tem como uma missão, como como é que é essa vida, como é que é essa coisa de você não ter uma agenda muito apertada para ter prazer em estar trabalhando, né? E essa relação com o paciente, como é que você vê o paciente? Como que você chegou nesse lugar de equilíbrio assim? Ao longo dos anos, porque quando a gente se forma, né, primeiro pensamento da gente, nossa, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que ganhar dinheiro, mas eu fui me transformando dentro da minha profissão ao longo desses 25 anos. E eu fui vendo, não, isso é importante, eu preciso trabalhar, eu preciso de dinheiro, todo mundo precisa. Mas eu falo, não, eu posso fazer diferente. Eu acho, Rogério, que é empatia, sabe? É quando chega uma pessoa ali com medo, é você se colocar no lugar da pessoa. Porque quantas vezes a gente vai no médico, a gente não tá bem, né? E a gente fica com medo do que a gente vai ouvir. Ou quando a gente faz um exame, a gente fica com medo de pegar o resultado. Não nos falam tudo, né? Isso aqui é uma coisa simples. Aí a convalescença daquele processo simples é 10 vezes pior do que o próprio processo, né? Exatamente. Eu já passei por isso, né? Então, e você fica com aquele sentimento de que foi enganado. Né? Ele não falou que eu ia ter que usar um dreno durante 2 semanas. Não, isso aqui é coisinha simples, te dou alta no outro dia. Então, esse tratamento humanizado, né? Talvez a palavra... E verdadeiro. Eu acho que você tem que ser verdadeiro com o paciente. Olha, pode acontecer isso. Ou pode ser que não aconteça nada disso. Né? Então, você tem que passar essa verdade para a pessoa. Porque a pessoa, você estabelece uma relação de confiança. Né? A pessoa está sentando ali na sua cadeira e abrindo a boca para você. Totalmente, como você disse, ela fica ali, ela tá totalmente vulnerável. Vitimada. Eu não posso me mexer. Eu nem queria usar a palavra de vítima, não. Não, e é muito legal porque a gente que é dentista tem esse hábito, né? Às vezes a gente fica tendo altos papos ali com o paciente e a pessoa não pode responder. Eu até me policio com isso. Depois ela, Valéria, você falou tanta coisa, eu não podia responder porque eu tô aqui de boca aberta. Deixa isso aqui rapidinho pra falar com você. Ô, Estela, e mesmo se discordar da opinião, ninguém tem coragem. Ninguém tem coragem com aquele motorzinho, a gente com o motorzinho na mão, né? Mas é isso, é tornar a coisa leve. A pessoa chega com medo de sair leve, sair agradecida. Poxa, você tem uma mão leve, você é calma, você explica, sabe? Uma criança entrar chorando, ficar chorando o atendimento todo e sair, tchau tia, e dar um abraço, gente, isso não tem coisa melhor. Isso até dá um arrepio. Porque é legal, porque você vê o amor que você tá ali, né, dedicando àquela pessoa, né? E isso é algo que as pessoas podem empregar nos seus diversos segmentos, esse cuidado com o cliente. Eu ia falar isso, Estela, eu ia falar isso, sabe, desse prazer de estar fazendo, né? A gente fala aqui muito em venda, em resultados, né? Mas existem dentro da venda, existe mesmo no comércio tradicional, convencional, essas pessoas também como você, ou que se assemelham a esse comportamento seu, que fazem aquilo por prazer, que fazem aquilo pelo prazer de estar fazendo, e os resultados, no caso financeiro, são consequência. Exatamente. Por uma coincidência, esses negócios
perduram. Florescem. É fazer com amor o que você quiser fazer, o que você se propõe a fazer, faça com amor, se dedique àquilo, né? Eu falei aqui que eu faço reciclagem, compostagem, eu gosto, adoro fazer isso, né? Sou uma multiplicadora dessas coisas. E no consultório, né? Acaba fazendo a cabeça das pessoas. Eu tenho um paciente que tem compostagem, que também faz, e aí a gente troca ideia. É muito bacana, é você estar aberto para conversar com as pessoas sobre a vida, sobre as coisas, e as pessoas se sentem à vontade para desabafar. Né? O paciente às vezes fica estressado, eu falei, eu vou logo, senta aí, vamos fazer. Não, vamos conversar primeiro, por que eu posso te ajudar? Né? É ter esse amor, esse cuidado, né? E o propósito, né, Rogério? Porque eu acho que quando a gente fala de trabalho, né, a gente não percebe, às vezes, que aquela atividade que a gente está fazendo, que a gente está exercendo, tem um propósito maior. Sabe? A gente, às vezes, só vê isso, o dinheiro, quanto que eu vou ganhar, mas e o benefício para aquela pessoa? Né? O que de bom eu vou dar para aquela pessoa? É ir mais profundo nessa questão do trabalho. Porque a gente acha que trabalhar, eu tenho que trabalhar, é castigo, que trabalho é chato. Claro que tem coisa boa e tem coisa ruim, tem coisa difícil, né? Tem desafios em todas as profissões, né? Mas essa questão de você perseverar, de você ser paciente, de você ser desafiado o tempo todo, né? Porque você faz uma faculdade, você sai ali com a teoria e a prática, pouca prática, porque você faz dentro da faculdade, você faz aquilo, mas você na vai vida... se aperfeiçoando. Nossa, quantas vezes eu estava na faculdade, lá nas clínicas, eu ficava, gente, eu não vou saber fazer isso. Espelhinho, quando a gente vai começar a usar o espelhinho, você olhava para um lado, o espelhinho mostrava o dente contrário. Ai, meu Deus! É um desafio constante. Treinar o cérebro, olhar. Sim, sabe? Na época da pandemia, cara, que desafio foi? Na época da pandemia. O medo do contágio. O medo, né? Do contágio, usar aquela face shield, usar aquele monte de... Que já gera uma pressão ali, né? A primeira vez que eu botei uma face shield, eu entrei em pânico, porque... aquilo embaçava. Falei, gente, eu não vou enxergar para trabalhar, sabe? E aí você chegava em casa, parecia, sabe, tinha que tirar toda a roupa, botar tudo para lavar, um medo de se contaminar, sabe? E os dentistas, como tem essa questão de biossegurança muito forte, foi a classe que menos se contaminou. Por quê? Já tem o contato ali dos usos, né, da proteção, só aumentou. A segurança, né, ali de saúde já é imensa. Sim, né? A biossegurança do consultório. Exatamente, importante. Então, assim, você usar, né, o óculos, a máscara, gorro, a gente só aumentou. Né? Mas eu lembro o pânico que era. O primeiro paciente que eu atendi, eu falei, meu Deus do céu. Meu Deus, me ajuda. Porque você fica, né? Ficou todo mundo em pânico. Sim, e a gente, né? Tem o lado pessoal disso da tudo, área da né? saúde, né? Ficou arrepiado, assim. Mas a gente, vamos lá, vamos tratar. Não vou deixar meu paciente na mão. Vou fazer o que tem que fazer e vamos seguir. Vai dar certo. Sobrevivemos. Te conhecendo, eu queria te fazer uma pergunta pra gente finalizar o nosso papo, porque nós já estamos aí com 30 minutos. Como eu te disse, rápido. E a Valéria conseguiu ser feliz no trabalho, Valéria? Porque a gente leva isso muito a sério, sabe? Não é só trabalhar, não é só resultado, não é só, né? Mas e a Valéria? Conseguiu estar feliz? Feliz no seu trabalho? Consegui, porque eu percebi que através da minha profissão me ajuda muito no meu autoconhecimento, sabe, Rogério? Me ajuda a ser uma pessoa melhor, me desenvolveu habilidades ali que estavam adormecidas e que às vezes eu não tinha essa consciência, sabe? Eu demorei um tempo para perceber isso, para ter essa consciência de que o meu trabalho é importante, representa muito. Ele vai além. Que ele vai além, sabe? Me sentir realizada. E aí... eu queria terminar com uma frase de Herculano Pires, né? Um grande espírita que somos, né? Trabalhar não é sofrer, mas progredir, desenvolver-se e conquistar a felicidade. Ai, que linda! Nós vamos te dar um presente aí, que é a caneca da Vida em si, né, Valéria? Isso aí. Um presente. Essa aqui é a sua. Essa é a sua, pra você levar. Muito bom, tá bom? obrigada. Minha amiga, muito obrigado pela vinda. Foi um papo muito agradável. E você que está assistindo a gente aí, né, mais um segmento diferente, mais uma ação diferente, mais uma forma diferente de fazer. Uma forma mais leve de fazer aquilo que a gente conhece, aquilo convencional.
Espero que você tenha gostado do nosso programa. Boa noite, Estela. Boa noite, Rogério. Boa noite, Valéria, pessoal de uma boa casa. noite. Muito obrigado por ter vindo. Pessoal, até a próxima. Até a próxima.